Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A televisão continua sendo o veículo de comunicação preferido dos brasileiros. É o que diz pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 97% da população afirma ver TV e para 76% a televisão é o veículo preferido. Os resultados dessa pesquisa e o poder da televisão serão analisados no Ver TV de hoje. Para isso, nós convidamos Vladimir Gramacho, assessor especial em pesquisa de opinião pública na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Renata Miele, jornalista e integrante da coordenação executiva do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E Luciano Martins Costa, jornalista, editor e apresentador do programa Observatório da Imprensa no Rádio, transmitido pelas emissoras de rádio da EBC. Aos três, muito obrigado por terem aceito o convite para conversarmos um pouco sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa inédita, pelo menos na sua abrangência. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos ver um vídeo com mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. Ela está em toda parte, ligada de dia e de noite. A televisão conquistou o Brasil e agora, com quase 64 anos de existência, enfrenta a concorrência de novos meios de comunicação. O Ibope ouviu mais de 18 mil pessoas em 848 municípios brasileiros, o que dá grande segurança aos dados obtidos. A margem de erro é de apenas 1 ponto percentual, para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, dando uma visão ampla das diferenças em relação ao consumo de mídia existentes no país. São dados pouco vistos nas pesquisas realizadas pelo setor privado, que normalmente privilegia os grandes centros urbanos. A TV é o meio mais acessado, com 97% da audiência das pessoas. O rádio aparece na pesquisa logo depois. 61% dos brasileiros dizem ouvir rádio com frequência. Essa audiência pode ser vista nos automóveis que rodam e param nos congestionamentos, ou servindo como única fonte de informação em regiões remotas do país. Mas é a internet a grande rival da TV. Seu crescimento tem sido rápido. A pesquisa mostrou que 47% dos entrevistados têm o hábito de acessar a internet. 13,1% a consideram um meio preferido, sendo que entre os jovens de 16 a 25 anos, esta preferência sobe para 25%. Além disso, 26% da população declara que acessa a internet mais de 3 horas e meia por dia. Renata, eu vou começar com você. A Fundação Perseu Abramo, e nós fizemos um programa, um Ver TV sobre isso, no ano passado, fez uma pesquisa e apresentou dados mais ou menos semelhantes, embora numa amostra bem menor do que essa do Ibope. Como é que você vê esses dados? Essa consolidação da televisão como meio preferido pelos brasileiros, mas com a ascensão forte da internet. Eu acho, Lalo, primeiro queria agradecer o convite. Isso vai mostrando já uma tendência, vai reforçando uma percepção que a gente já tinha da importância da televisão. Outras pesquisas do Ibope e da PNAD, quando se dizia, olha, existem mais televisores do que geladeiras nos lares brasileiros, quer dizer, isso vai reforçando, quer dizer, a televisão é o grande veículo de comunicação de massa do Brasil. Quando a gente fazia pesquisas de uma abrangência mais restrita, o rádio aparecia, mas também não aparecia com tanta força como apareceu nessa pesquisa, que é excepcional pela sua abrangência, né? E mostra que o rádio é um veículo muito importante ainda nos municípios menores, que não tem
concessão de televisão local e, portanto, a notícia local é veiculada pelo rádio. E o papel da internet. A internet tem crescido, né? 47%, mais do que lares brasileiros possuem acesso à internet de fato, né? Então, a gente vê a importância do crescimento desse veículo e acho que a gente vai ter que começar a construir, eu acho que a indicação que a SECOM faz de que essa pesquisa continue sendo realizada para que a gente possa ter um histórico, né, de comparativos de dados, vai nos ajudar a compreender melhor o comportamento da sociedade diante dos veículos de comunicação e do consumo de mídia. Luciano, você no seu programa de rádio, no programa de rádio que o Observatório da Imprensa veicula, pela Rádio Nacional do Rio, né, pela Rádio MEC do Rio de Janeiro, pela Nacional de Brasília e por outras emissoras brasileiras, você fez um comentário. Eu gostaria de que você pudesse reproduzir alguma das suas observações, mas também me dissesse para os telespectadores se esta pesquisa aponta quais as tendências que ela aponta aí para a mídia brasileira. Em nome do Observatório, gostaria de agradecer essa oportunidade de discutir a questão tão importante. Eu acho essa pesquisa uma pesquisa importantíssima pela abrangência dela e também por fazer um marco, um recorte de uma história que está em plena mudança. Eu acredito que nós estamos no meio de uma grande transição. Eu, além de fazer o Observatório da Imprensa no rádio, também sou um dinossauro da internet. E sigo acompanhando a tecnologia e nos últimos anos eu fui coordenador do curso Gestão de Mídias Digitais na FGV em São Paulo. Então eu acompanho bastante essa questão e recebo muitos estudos. Para você não é surpresa essa ascensão da internet? Não é surpresa. Para mim é um pouco surpreendente a permanência da televisão como esse meio, mas por outro lado nós precisamos observar não só a audiência, mas o uso que se faz do meio. Nós sabemos que a televisão é usada como um rádio em muitos lares. A pessoa vai para a cozinha, liga a televisão e fica ouvindo o que está sendo dito na televisão, mas não está diante da televisão. Ou seja, qual é a função exata, qual o efeito exato daquilo, se a televisão está apenas produzindo um ruído de fundo dentro da casa das pessoas. Quer dizer, há milhares e milhões de aparelhos de televisão ligados em restaurantes, bares, em rodoviárias, etc., e não tem ninguém assistindo, né? Além disso, a gente precisa cruzar com outras pesquisas. Por exemplo, lá na GV nós tivemos acesso, apresentamos para os alunos no ano retrasado uma pesquisa dizendo que apenas 40% dos anúncios comerciais na televisão alcançam seus alvos, que os publicitários chamam de target. Por quê? Porque a maior parte das pessoas hoje não presta atenção no intervalo, principalmente o telespectador jovem. Quando entra no comercial, ele pega o telefone celular e fica mandando mensagem e nem presta atenção no que está dizendo. E com o controle remoto, muita gente põe no mudo ou reduz o volume. Ou seja, é muito importante, é muito interessante esse número expressivo da televisão, mas é preciso observar que o modo de uso está se alterando. Agora, eu acho que ainda vamos discutir hoje bastante isso. Eu acho que estamos num ponto de mutação muito interessante. E a pesquisa aponta, dá sinais. A pesquisa dá sinais nesse sentido, é muito claro. Vladimir, primeira pergunta para você é quais as expectativas e quais os objetivos da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, em realizar essa pesquisa, em comprar esse serviço do Ibope? Então, Lalo, eu queria começar também agradecendo a oportunidade de discutir aqui com vocês esse trabalho, né? E como qualquer pessoa de pesquisa começa a falar de pesquisa, tem que começar por observações metodológicas. Eu vou trazer uma só. Né? As 18.312 entrevistas, elas na verdade representam 28 pesquisas, né? Quer dizer, uma amostra representativa para cada uma das 27 unidades da federação. Então a gente tem condições de descrever bastante bem o comportamento, os hábitos do uso de mídia no Mato Grosso do Sul, como no Acre, como em São Paulo, e uma amostra que se compõe a nível nacional. Então é possível ter, com bastante precisão também, um retrato de como os brasileiros, enfim, se relacionam com os meios de comunicação. O que a gente procurou foi observar esse comportamento de um ângulo diferente, né? De um ângulo que os outros institutos ou outros trabalhos que se dedicam a mídia e audiência, ou hábitos de consumo de mídia, normalmente não fazem, né? Eles normalmente estão concentrados
em 14, 18 mercados consumidores. Grandes capitais, mercados, grandes cidades. Grandes cidades. A lógica do relacionamento do setor público com o cidadão é diferente, quer dizer, para o governo federal, que não importa quem é o brasileiro consumidor, importa o brasileiro cidadão, né? Então, independe se ele está no Acre, se ele está em Alagoas ou se ele está no Paraná. O esforço para levar mensagens de utilidade pública ou de comunicação institucional, né, de prestação de contas, tem que ser exatamente o mesmo. Então, essa pesquisa dá à Secretaria de Comunicação Social da Presidência condições de medir de igual forma, né, ou seja, com o mesmo questionário, mesmos indicadores, o comportamento de todos os brasileiros. Então, a gente ganha muito em abrangência e representatividade nacional. Naturalmente, a gente perde um pouco em precisão, né? A capacidade de descrever passo a passo, minuto a minuto, como cada um dos brasileiros se informa ou se relaciona com os meios. O Luciano chamou atenção no texto dele para essa abrangência da pesquisa, pelo fato de ela sair dos grandes centros. Foram obtidos resultados que marcam bem uma diferença de consumo de mídia entre os grandes centros e as regiões mais remotas do Brasil ou não? Sim, por exemplo, o rádio aparece com muita força, né? Enfim, a Renata já tinha feito essa observação. Se a gente vê em áreas que não estão atendidas pela televisão ou por outros meios, enfim, esse é um meio bastante predominante. A gente também tem um padrão de uso da internet muito comum nos grandes centros urbanos. Então, ele vai sumindo à medida em que a gente vai observando o comportamento do interior ou de cidades menores. Falta banda larga por lá, é isso? É um pouco de tudo, né? Na verdade, é uma infraestrutura que vai chegando vai demorando mais a chegar ao interior do Brasil. Quer dizer, esse número elevado de consumo, ou esse crescimento de consumo da internet, ainda é nos grandes centros, é isso? Está concentrado nos grandes centros. Nos grandes centros. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Luciano falou, que eu acho que é importante, né? Que é essa questão de como as pessoas se relacionam com os meios. A pesquisa da SECOM especificamente não buscou esse caminho para essa investigação, mas existem pesquisas que já falam do consumidor multitarefa, né, que é o que tem. Então, a maioria das pessoas, quando assistem televisão, também estão conectadas na internet. Então, comentando na rede social, ou olhando o e-mail, ou olhando um site. Então, a própria noção de audiência e de atenção que se tem com os meios de comunicação vem se transformando. Então, eu acho que isso é uma questão que é preciso, e até ficaria aí uma sugestão para a SECOM nos próximos estudos, compreender, porque eu acho que isso é importantíssimo do ponto de vista de você entender como você leva a sua mensagem para determinada pessoa num momento em que a atenção está tão dispersa, né? Ou seja, está dispersa em multitarefas, o rádio está ligado, a TV está ligada, você está no tablet, também tem o celular que está tocando a rede social ali. Então, esse é o novo perfil do consumidor e tem pesquisas que mostram que 50% das pessoas que estão ligadas na televisão também estão fazendo isso. Eu não me lembro agora o nome do Instituto de Pesquisa que fez essa pesquisa em 2013, eu posso buscar depois para passar. Esse dado, de alguma forma, já está nessa pesquisa. Quer dizer, o que a gente observou é que os brasileiros que não usam a internet usam, por exemplo, a TV mais do que os brasileiros que usam pouco a internet, até 2 horas por dia, né? Mas os brasileiros que usam muito a internet usam também muito a TV, então eles estão com múltiplas telas, né? Esse fenômeno, né, das múltiplas telas, muito conectados em muitas horas por dia. É um segmento muito pequeno dos brasileiros, eles são mais jovens, enfim, tem outra estrutura cognitiva, né? E, aliás, há uma queda, eu não me lembro agora desse dado, há uma queda do consumo de TV entre os mais jovens, há um aumento na internet, agora na TV cai? Cai. Continua liderando, né? Quer dizer, a TV também é o meio de maior penetração e preferido entre os jovens, mas a incidência é menor, né? O que permite a gente, mesmo tendo só 1 ano de realização da pesquisa e tal, apontar uma certa tendência de crescimento. Quer dizer, isso vai mudar tudo, né, Luciano? Vai mudar tudo. Você pode observar que, desculpa, mas a pesquisa mede a intensidade do tempo dedicado a cada meio. Mas existe uma questão do comportamento. Qual o comportamento que tem o indivíduo diante do meio, da mídia? Então, principalmente esse recorte que eu estou falando se refere aos mais jovens. Veja bem, há uma tendência dos jovens que já têm uma vida autônoma de cortar o custo de TV a cabo.
De cortar. De TV a cabo, cortar o custo da TV a cabo. É uma tendência que vai se reforçar, claramente. Por quê? Eles têm o acesso à internet, têm os sistemas de captação de vídeo. Quanto mais se alfabetizam em inglês, mais habilitados estão para baixar vídeos diretamente na televisão. Um aparelho custa $90, vai custar $50, vai custar R$50. Em breve tem uma concorrência enorme entre empresas que estão oferecendo esses aparelhos. Agora, esta semana entrou no mercado mais um aparelho desses. E o custo da TV a cabo é alto para quem mora sozinho, estuda, etc. Então ele vê a TV aberta e assiste os filmes que eles quiserem. O filme e o futebol também? Futebol. Até o futebol do pay-per-view você vê de graça se quiser, na internet. E a programação das emissoras de televisão aberta, você também pode assistir pela internet. Então, se você tem um provedor X, né, você não precisa ter a televisão, você assiste a programação que te interessa, na hora que te interessa, Claro. sem precisar usar aquela grade linear, pela internet. Há muito tempo os portugueses já chamavam que nós estávamos passando da TV de fluxo, que é essa, para a TV de armazenamento. É isso que você está falando. Exatamente. Armazena e vê quando quer. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a pesquisa realizada pela SECOM junto ao público consumidor de mídia no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a pesquisa de hábitos de consumo realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E nós ouvimos para este debate a colunista especializada em TV do jornal Estado de São Paulo, a Cristina Padiglione, e ela vai um pouco na linha do que a gente vinha conversando aqui sobre as mudanças que a televisão vem sofrendo com a presença das novas mídias, falando dessa tendência. Vamos ouvir a Cristina. O consumo convergente das mídias é uma tendência sem retrocesso, não há como voltar atrás, é uma coisa que só vai avançar e que só depende de conexão, de Wi-Fi, de boa conexão de internet. A tão prometida interação da TV, que era para acontecer pela TV digital, na verdade está acontecendo por uma outra tela. Cada vez mais as pessoas estão achando divertido esse negócio de você ter duas telas, assistir a televisão aqui, comentar ali, é quase que uma sala de estar com milhares de pessoas que você fica comentando novela, show, futebol, enfim. É um negócio que volta a ter a televisão como um fator muito forte socialmente, né? Que as pessoas têm que conversar sobre aquilo e tal. A televisão não tem que se reinventar. A televisão, o que a gente tem hoje, muita palavra, é conteúdo, né? Então você tem conteúdo de televisão, de audiovisual, na internet, que você pode ver pelo tablet, que você pode ver pelo celular, que você pode ver pela tela do televisor. Então o que pesa para o espectador é o bom conteúdo. Isso não vai mudar, assim. Um bom enredo continua sendo um bom enredo. Uma boa série, se você vai despachar 3 episódios de uma vez, como faz a Netflix hoje com algumas séries, muito bem, é uma opção, mas o que importa é o conteúdo, a história, o requinte da produção, a excelência, né, na hora de atrair um espectador, um consumidor, no quesito entretenimento e informação. Isso não muda, eu acho que isso não há como mexer, se mexer a gente vai errar, né? O que existe é o interesse pelo que está sendo exibido mesmo. A Cristina me fez lembrar que nos primórdios da televisão as pessoas se reuniam em frente ao aparelho, né, um grupo de pessoas, a família, o televizinho, e assistiam junto à novela, o futebol, e comentavam. Houve um momento, eu acho que ainda há esse momento, em que, em grande parte, ou pelo menos na classe média brasileira, cada cômodo da casa passou a ter uma televisão, e a televisão passou a ser um consumo individual. E agora a Cristina chama a atenção, o consumo continua sendo individual, mas volta a haver um comentário, né, grupal, coletivo, mas não presencial. Através do celular, através através dessas novas mídias. A gente pode dizer que nós estamos chegando a uma outra forma de consumir televisão? Com certeza. Eu acho que há uma tendência de mudança no impulso que leva as pessoas ao consumo da mídia. Há claramente uma desconstrução, uma dissolução da ideia de mediação.
entre o conteúdo, principalmente o conteúdo jornalístico, noticioso, e o público. Há uma diminuição da importância da mediação e um crescimento da importância da busca de conteúdos através dos vínculos sociais. Já há pesquisas mostrando que os usuários da internet, por exemplo, confiam muito mais numa recomendação de um amigo do que na recomendação de uma dessas revistas de serviços que vêm junto com jornais ou que são feitas pelas revistas semanais. Por exemplo, restaurante. Restaurante, por exemplo. A dica do restaurante é mais segura a do amigo do que a da revista do final de semana? Com certeza, o que leva muitas empresas a se preocupar muito em monitorar as mídias sociais, porque essa semana um filósofo de São Paulo, filósofo baiano que vive em São Paulo, colocou nas redes sociais o fato dele que ele quase foi atropelado pelos manobristas de um restaurante na região dos Jardins, em São Paulo. E ele colocou nas mídias sociais o protesto e foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência, foi maltratado na delegacia, na rua Estados Unidos, foi na mídia social e colocou, e aí o restaurante entrou em contato com ele. Quer dizer, o vínculo social, para o bem e para o mal, né, é que determina cada vez mais as escolhas das pessoas. Eu acho que, de novo, reforça o papel das novas tecnologias e da internet como uma fonte importante de informação, ainda que ela não seja a principal, né? Porque quando você fala em confiança nos serviços e tal, a pesquisa da SECOM mediu confiança, né? Então, por mais que essas mídias tradicionais ainda gozem da maior credibilidade perante a sociedade, é algo ainda relativo. Você vê que quando você vai olhar a pesquisa pelos estados, eu acho que nesse aspecto a pesquisa é importante, porque você tem, de fato, uma pesquisa para cada estado da federação. Então, você vê que em São Paulo, acho que 57% das pessoas dizem que confiam pouco ou não confiam nas notícias veiculadas pela televisão. Veja, 57% é muita coisa. Quer dizer, eles ainda têm maior credibilidade, porque 40 e tantos por cento confiam, né? Mas 57% é muito. E isso, se a gente combinar, claro que você não pode fazer assim, combinação de pesquisa, mas para ter um olhar mais abrangente, né? Com a pesquisa lá da Perseu Abramo, onde as pessoas perguntavam, você acha que os jornais ou a televisão, os noticiários, eles têm total liberdade para publicar ou não tem liberdade? Qual a intervenção do dono do jornal ou do dono da emissora de televisão? As notícias mais importantes são as veiculadas ou não? Então, você vai vendo que as pessoas, em função das informações que circulam na internet, vão construindo um outro olhar e uma outra maneira também de se relacionar com aquilo que é passado pela televisão e pelos grandes veículos. A crítica da mídia, né, que o observatório faz, né? Mas não é só, hoje não é mais só observatório, né? Você tem os sites aí e as redes sociais, as pessoas individualmente criticando, né, os meios de comunicação, concordando, discordando, né? Agora, eu queria, já que você falou na questão da credibilidade, perguntar, a credibilidade, embora o acesso seja grande, a credibilidade dos blogs, da internet é baixa, não é isso? É baixa. É a nova mídia, né? Então são novas ofertas de conteúdo que ainda estão se estabilizando, né? Estão se consolidando, estão tentando estabelecer vínculos com seus leitores. Então a gente mediu a confiança nos blogs, nas redes sociais e nos sites. Elas todas são muito parecidas, né? Quer dizer, tem um nível menor de confiança do que aquelas mídias estão estabelecidas aí há séculos, né, ou há décadas, que é o caso da TV. Talvez haja uma explicação bastante simples para isso. Os blogs, em geral, eles juntam um público muito homogêneo. Os blogs quase sempre, na grande maioria dos leitores e comentadores, são quase correligionários dos autores dos blogs. Então, você pega esse universo homogêneo e expõe a uma pesquisa heterogênea e ampla, evidentemente vai aparecer, então, a baixa credibilidade. Se a pesquisa fosse feita com os leitores típicos do blog, a credibilidade seria muito alta, provavelmente. No caso da confiança em sites, blogs e redes sociais, essa pergunta foi feita só para quem usa a internet, né? Então, pessoas estão familiarizadas com isso. Mas são nichos, né? São tribos, digamos assim. São tribos. E é normal, quer dizer, como a gente tem na internet uma oferta muito maior de conteúdo, né? Diferentes blogs, não tem uma sites, referência. não tem uma referência tão consolidada como na TV, é menor o número de canais e tal.
E isso tem um aspecto ruim, talvez, e tem vários aspectos positivos, né? Quer dizer, o primeiro que a gente pode indicar é a possibilidade de fragmentação, segmentação do mercado, do conteúdo, a baixíssimo custo. Então, eu consigo produzir um conteúdo que é muito relevante para parte do público, cativo esse público, estabeleço uma conexão com ele, sem todos os custos logísticos que, por exemplo, encarecem muito a atividade de uma TV aberta. A confiança é uma confiança segmentada, bem segmentada. Sim, exatamente. É interessante que a gente precisa considerar também que um dos grandes desafios da mídia no nosso tempo, todas as mídias, diante das mídias digitais, é a construção de marca. Por exemplo, que sentido tem para um rapaz, uma moça de 18 anos, a marca A Tribuna de Xiririca da Serra, ou a Voz não sei da onde, ou a Folha não sei da onde, ou o Estado não sei de quê. Quer dizer, para essas pessoas, a ideia mesmo de Estado, de sociedade, de geografia é muito diferente de alguém que tem mais idade, que tem mais, que se amadureceu no século XX, por exemplo. Então, você está dizendo que a tendência é que esses jornalões, essas grandes marcas, venham perder peso e importância? A marca dos grandes jornais já caiu muito, né? Os principais jornais já são dependentes dos seus meios digitais. Eu não posso afirmar números, porque a minha fonte é interna de uma consultoria, mas um dos grandes jornais aqui de São Paulo, a marca vale menos do que o terreno onde ele está. É que eu acho que nós estamos saindo de um ambiente, e a nossa lógica de raciocínio é de uma época onde havia uma concentração de oferta de mídia, muito pequena. Então, quando você falava, você confia, então a pessoa sabia o que você estava perguntando para ela, se você está confiando no jornal X, Y, Z, porque são poucos. Então, quando você vai para um universo que permite uma diversidade enorme, né? E aí a fragmentação não no sentido negativo da palavra, mas no sentido da desconcentração. Então, você captar sentimentos, você perguntar, você confia nos sites da internet? Bom, eu posso confiar em alguns e desconfiar de outros. Então, mesmo esta questão, ao ser feita, ela é tão abrangente que fica difícil. Você confia nos blogs? Bom, eu confio em alguns, não confio em outros. Como é que eu vou responder essa pergunta? Esse é o problema. Né? Então, isso é uma coisa que é uma mudança de paradigma de consumo de mídia mesmo, que eu acho que a gente vai ter que ir compreendendo como é que isso se evolui. Seria inviável, do ponto de vista econômico, que a gente mensurasse a confiança em cada um dos veículos, ou blogs, tal, enfim. O que a gente pode fazer é comparar, né? Quer dizer, a confiança, já que a gente está medindo a confiança no meio, né? De uma forma geral. O que vocês fizeram já é um fenômeno, já é um marco no estudo da mídia no Brasil. Eu queria colocar também aqui a opinião sobre a pesquisa da pesquisadora, da professora Beth Saari, do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. E ela fala um pouco também dessas novas tendências que nós estamos conversando aqui. Vamos ouvir a Beth. Essa pesquisa da SECOM demonstra claramente, e outros dados também demonstram, que o dispositivo de segunda tela tem sido alguma coisa muito evidente no nosso dia a dia de consumo de informação. Qual é a grande vantagem de consumo da informação na internet e nas redes sociais especificamente? Quando você está nesse ambiente, você está conversando com pessoas que pensam igual a você, que são seus amigos, trocam informações parecidas, trocam opiniões sobre o mesmo assunto. Então, rapidamente, a informação circula aí na internet. E isso amplia a possibilidade de você buscar a informação que foi discutida na internet para a TV aberta, ou a TV a cabo, se for o caso. É um modo muito rápido de interação, porque você está conversando com seus pares e não com um público que você não conhece, que seria a audiência da TV aberta. Isso potencializa a discussão. Os meios tradicionais sempre trataram a audiência com distância. Você sempre teve uma relação com a audiência após a transmissão. E agora não, a audiência praticamente intervém no conteúdo. A audiência conversa com o conteúdo enquanto ele ocorre. Então, os meios tradicionais precisam aprender a absorver esse novo posicionamento da audiência, que é o que a gente chama usuário mídia. É aquele usuário falante.
é o usuário que gostaria que as suas opiniões fossem não só ouvidas, mas que elas surgissem também visíveis no meio tradicional. Eu queria saber de vocês, isso já está ocorrendo? Quer dizer, os meios tradicionais, como chama a Beth, eles já estão sensíveis a essa presença do leitor, do ouvinte, do telespectador através das redes sociais? Eles se movem em relação a elas? Dá para perceber isso? Claramente. No episódio das manifestações em São Paulo, Sim, ficou muito claro. O fato de ter entrado em cena a tal da mídia ninja, Sim, fez com que a cobertura das emissoras de televisão mudasse completamente. verdade. Eles também puseram seus ninjas na rua. Tiveram que dar atenção à necessidade de flagrar e não editorializar os acontecimentos. Eu acho que mais até do que isso, não só no jornalismo, né, mas no entretenimento, a gente já vê a mudança de posicionamento de muitas emissoras, tratando de temas que antes não eram abordados. E isso é interessante porque a pesquisa da Perseu Abramo, que também indica que o maior consumo ainda é na televisão, também tinha um item que demonstrava o seguinte, que as pessoas, apesar de verem televisão, não se sentiam representadas na televisão. é verdade, tem né? essa pergunta. Então, essa questão as pessoas quererem ter um espaço de se reconhecer naquilo que elas estão assistindo, né? Então, de reconhecer a sua opinião, de reconhecer a sua etnia, o gênero, as diversidades, né, da sociedade. Então, essa é uma questão que é importante e que tem toda a relação com o que a gente vem discutindo, no caso do FNDC, né, da importância de você dar mais pluralidade, diversidade para os meios de comunicação, no sentido de você incluir a sociedade que hoje é excluída desses meios, não só porque não é a questão de todos aparecerem na televisão, mas pelo menos deles se sentirem representados por ela. Né? É importante observar também que os veículos tradicionais, quer dizer, os líderes de audiência na TV e mesmo os jornais, eles tiveram grande vantagem ou alguma vantagem na hora de se estabelecer na internet, quer dizer, os portais mais citados, salvo o Facebook, que foi uma das grandes surpresas da pesquisa, né? Todos os outros, os sites, né? Os portais de notícias, mas são das grandes empresas. São das grandes empresas. A vantagem na internet dessas grandes empresas ela é muito menor. Então, o espaço da internet ele é, por natureza, muito mais democrático, muito mais competitivo, né? Mas houve também uma tradução para o mundo virtual dessa vantagem dessas grandes empresas, enfim, estão estabelecidas há mais tempo. Vladimir, vou fazer mais um intervalo e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre os resultados da pesquisa realizada pelo IBOP a pedido da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre consumo de mídia no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre hábitos de consumo de mídia, pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E um dos itens pesquisados foi o consumo da mídia pública. As emissoras, como a TV Brasil, e as emissoras de rádio do sistema público de rádio existente no Brasil. Quais foram os resultados que você considera, Vladimir, mais significativos desses itens da pesquisa? Então, são vários, né, veículos estatais e públicos. A Voz do Brasil, por exemplo, tem uma audiência muito importante, né, em todo o Brasil. Eu destacaria aqui a TV Brasil também, cujos dados mostraram que 37% da população conhecem a TV Brasil e 6% citaram corretamente um dos programas ou algum dos programas da grade. Né? 6% dos que conhecem? Não, 6% de todo o país. Né? Então, um dado interessante, por exemplo, no perfil sociodemográfico, né, dessas pessoas que costumam assistir à TV Brasil, é o nível maior de escolaridade e renda. Né? Pessoas que provavelmente não estão sendo atendidas ou não têm uma preferência tão grande por programas de outros canais. Né? Das emissoras comerciais. Das emissoras comerciais, claro. Eu fiquei muito surpresa com o dado, né? Feliz
né? Porque a construção da EBC e da TV Brasil faz parte de uma luta das entidades que sempre discutem a importância da gente construir um campo público de comunicação que sirva como alternativa ao que é veiculado pela TV comercial. Dos principais argumentos que essa mídia tradicional, a própria Folha de São Paulo, que já chegou a pedir o fechamento da TV Brasil, né, usam é dizer que é traço a audiência da TV Brasil, que ela é irrelevante, que ninguém conhece a TV Brasil, que ninguém assiste, e essa pesquisa que tem uma abrangência muito maior do que qualquer medição de Ibope, né? Essa é do Ibope também, sim, mas do Ibope, do Ibope tradicional, que as pessoas de audiência, mostra que não é traço, que ela é muito relevante e que então nós temos um caminho importante a seguir no sentido de fortalecer esse sistema público como uma alternativa à mídia comercial. Quer comentar, Luciano? Eu queria observar que há uma diferença muito grande no tipo de audiência, né? Do público que está vendo a TV massiva, comercial, e o público que faz uma seleção de programas numa TV como, por exemplo, uma TV pública. Né? Então, a televisão, como eu disse no começo, a televisão comercial que fica ligada o dia inteiro nas casas, é um eletrodoméstico fazendo barulho. As autoridades econômicas estão questionando fabricantes de televisão, de tipo de tela plana, porque elas não podem ficar o tempo todo ligadas, muitas horas ligadas. Muitos aparelhos novos estão aparecendo com mancha na imagem. Essa é uma notícia nova aqui. É uma coisa novíssima. Em primeira mão do Ver TV aqui. As pessoas têm acesso agora, por causa dessas mudanças no padrão de renda que houve no Brasil, a comprar televisões, aparelhos de tela plana e de alta tecnologia, só que eles não são feitos para ficar ligados 5 horas por dia, 3, 4 horas por dia, direto. Sim. Então começaram a aparecer manchas na tela. Quer dizer, não dá para substituir o rádio. Não dá para substituir o rádio, é um outro tipo de audiência. Quer dizer, tem um monte de mudanças acontecendo, e a gente está testemunhando uma série de transformações, não só no uso da mídia, como no que as pessoas esperam da mídia e na forma como elas se relacionam com o conteúdo da mídia. Eu acredito, por exemplo, que a mídia tradicional acredito por observar como profissional, que a mídia tradicional, como os noticiários da televisão comercial, os jornais e as revistas, estão cada vez mais falando especificamente para instituições e não para a sociedade, enquanto a sociedade está conversando pelos outros meios. A conversa pelas redes sociais? Pelos aplicativos de celular, pelas redes sociais. Há uma tendência do Facebook também perder valor. Os profissionais, acadêmicos, executivos, empresários estão usando mais outros sistemas de comunicação e não o Facebook. Por exemplo, o Google Plus tem um público mais qualificado do que o Facebook. É porque esse é um fenômeno da internet também. As coisas vão se transformando de uma maneira mais rápida. Quer dizer, o Facebook é um fenômeno muito recente. Antes do Facebook... Não, e apareceu aí na pesquisa com grande audiência. Com grande audiência, né? Eu não me surpreenderia, não me senti surpreendida por este dado. Mas até pouco tempo atrás, sei lá, 4 anos atrás, no lugar do Facebook seria o Orkut. E agora você já tem outras formas e outras redes sociais. E acho que a tendência é você ir criando um número maior ainda. E ir desconcentrando também nesse campo. Então é isso, nós estamos ainda no meio do processo. É importante observar que a liderança do Facebook, na verdade, traz um índice muito alto, mas tem uma fragmentação na produção de conteúdo, ou seja, não é um monopólio na geração de conteúdo, é um compartilhamento na responsabilidade por gerar conteúdo, enfim, por passar adiante mensagens. Eu queria introduzir, nós estamos já caminhando para o final do programa, mas não poderia deixar de tocar num outro assunto que me parece é um dos objetivos da pesquisa. O consumo de mídia tem a ver com a destinação dos recursos da publicidade dos órgãos públicos, né, tanto da administração direta como das empresas públicas, para a mídia. Né? Se convencionou chamar de mídia técnica, ou seja, os recursos de publicidade são dirigidos de acordo com a audiência obtida pelas emissoras, exatamente como faz o mercado publicitário. E aí há críticas de alguns setores que não se veem contemplados, alguns setores de mídia, principalmente essa mídia alternativa, não se veem contemplados com esses recursos oficiais.
um dos pensadores, a gente pode chamar, mais críticos, é o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília, que tem escrito muito a esse respeito. Nós fomos ouvi-lo e eu gostaria de ouvir vocês também a respeito da posição do Vinícius em relação a essa destinação de publicidade oficial para a mídia em geral e particularmente para a mídia alternativa. Vamos ouvir o professor Vinícius Lima. Recentemente eu organizei um livro com 3 documentos. O livro foi publicado agora com a Lei de Meios da Argentina, com o relatório Leveson da Inglaterra e com um documento que foi produzido, comissionado pela União Europeia, com uma comissão de alto nível, etc. O documento da União Europeia é exatamente sobre pluralismo e diversidade na mídia dos países membros da União Europeia. E uma recomendação específica, se não me engano, a de número 26, fala especificamente sobre a necessidade do Estado, em nome da pluralidade e da diversidade, financiar a mídia que é importante para a pluralidade e para a diversidade não consegue se manter comercialmente, né? Que é exatamente não é exatamente o caso, mas serviria de exemplo, né, para o equívoco da política da SECOM. Além do mais, no caso brasileiro, há argumentos tanto constitucionais como econômicos, também constitucionais, que justificaria uma mudança de política. É dever do Estado, isso está implícito e explícito em várias normas e princípios constitucionais, garantir, né, a diversidade e a pluralidade de vozes no debate público, porque isso é fundamental para a vitalidade democrática. Se você não tem isso, o que você tem é um cerceamento disfarçado da liberdade de expressão, porque você tem poucos grupos controlando as vozes que têm acesso ao debate público, além, claro, no mundo contemporâneo, os grandes grupos agendam os temas de debate público. Então, hoje há uma consciência muito grande disso, não só na União Europeia, mas em vários países do mundo, países democráticos, que se dão conta de que é preciso da ação do Estado, no sentido da regulação da atividade de mediação que os meios de comunicação fazem no mundo contemporâneo para as vozes que participam do debate público, de que se garanta a presença do maior número possível de vozes. Então, nesse sentido, uma política que confirma, incentiva e consolida os grandes grupos, ela contraria, né, o espírito principal da liberdade democrática, da liberdade de expressão, da pluralidade de vozes. Muito bem. Vladimir, Renata, Luciano, queria ouvir a opinião de vocês a esse respeito. Quer dizer, o papel do Estado na promoção de uma maior diversidade de vozes na sociedade, como defende o professor Vinícius. Então, eu acho que qualquer crítica é sempre positiva na medida em que ela permite a gente estabelecer um diálogo e tentar entrar num entendimento sobre o que são as coisas, né? Eu queria, enfim, lembrar a declaração do ministro Thomas Traumann quando a gente divulgou essa pesquisa, né? A pergunta que foi feita na entrevista coletiva é se mudava a política da SECOM nesse aspecto. A resposta foi não, ou seja, não muda, portanto a SECOM continua observando a mudança do comportamento da sociedade brasileira para, a partir dessa mudança, ir adequando a sua política de alocação de recursos de compra de publicidade. Mas tem um aspecto importante também, o professor Vinícius fez várias menções à Constituição e princípios constitucionais. Agora, o decreto, né, que orienta a atividade específica da SECOM, ele fala em eficiência e não prevê nenhuma ação afirmativa, quer dizer, não prevê uma ação, como ele diz, né, essa recomendação genérica da União Europeia, de que se incentive veículos que não têm condições econômicas de manterem a sua atividade. Na verdade, que o critério não seja apenas o da audiência e da tiragem, mas seja também o aspecto de atingir determinados públicos que não são atingidos pela grande mídia, por exemplo. Que eu acho que a gente tem que discutir, inclusive, o conceito de eficiência. Porque, como nós conversamos aqui, o critério de audiência e tiragem, ele não necessariamente leva a uma eficiência na divulgação de determinada mensagem, porque a televisão fica lá ligada.
e está dizendo que o Ibope diz que tal emissora goza de tantos % de audiência, mas isso não significa que existe uma pessoa sentada ali assistindo e recebendo a mensagem de determinada publicidade, e ainda mais das publicidades comerciais, nos intervalos comerciais da televisão, que são cada vez mais ignorados pela audiência. Então, muitas vezes, você divulgar uma publicidade num jornal de interior, ou numa rádio de interior, ou num blog, ou num site da internet, às vezes aquela mensagem, pela segmentação do público, vai ser mais eficiente do que você simplesmente colocar na televisão. Então, além de dizer que eu assino embaixo em tudo que o Vinícius disse, eu acho sim que é papel do Estado promover diversidade e pluralidade, né, na sociedade brasileira, e isso se faz com recurso econômico, né, nós temos que questionar um pouco essa ideia de eficiência também, né, na promoção, e também observar outras questões. É que eu vou falar abertamente, né? Enfim, nós tivemos agora esse caso absurdo do SBT com a Sherazade, né? Quer dizer, é uma concessão pública. Além da diversidade, pluralidade e eficiência, a SECOM deveria observar questões relativas a direitos humanos. Como é que o Estado brasileiro investe e aloca recursos em publicações que atentam contra os direitos humanos e que geram notícias que podem causar dano às pessoas? Nós temos publicações da Veja, por exemplo, incentivando o uso de medicamento. Então, tem que ter também uma relação da responsabilidade editorial daquilo que é divulgado. Então, eu acho que é um conjunto de questões. É importante ter dados técnicos? Sim, é importante. Mas eles não deveriam ser olhados friamente nos números, né? Deixa o Vladimir falar. Desculpa, mas eu acho que é importante também a gente acompanhar o comportamento da SECOM, né? Além de avaliações mais genéricas, né? O secretário executivo da SECOM, Roberto Messias, realiza há anos, ou lidera há anos, um processo que envolve outros técnicos de ampliação do número de rádios, de jornais, de outros veículos também na internet, de outros veículos que são contemplados hoje com verba, né, recursos de publicidade oficial, na medida em que representam segmentos relevantes da audiência, né? Hoje, ou seja, chegam-se já o cadastro, né, de rádios já atinge municípios com até um pouco mais de 5 mil habitantes, né? Então, é um trabalho de ampliação, né, do número de veículos que é inédito. Ou seja, se a gente olhar um pouco a trajetória, né, de desconcentração desse recurso de publicidade, eu acho que fica difícil dizer que não há um processo gradual, ou talvez nem tão gradual se a gente olhar alguns meios, de ampliação e democratização desse recurso. Não está sendo adotado o critério da mídia técnica de uma forma total? Não, sim está, mas se está incorporando veículos que são muito pequenos, porque antes qualquer programador de mídia tinha um botão vermelho no seu painel de controle que era programar o Jornal Nacional da TV Globo, e com isso resolvia praticamente todos os seus problemas de comunicação com o Brasil. Isso não existe mais, e a tendência que a gente está vendo por diferentes dados de pesquisa é você ter um sistema cada vez mais complexo, né? Onde as pessoas têm diferentes alternativas para se informar, para se entreter, etc. Então, o que a gente observa é que a SECOM vem observando também, vem perseguindo essa fragmentação da audiência. Eu queria discutir a questão do critério técnico. Isso é uma farsa, absoluta farsa. O que existe muito é troca de favores, o chamado BV, o bônus por veiculação, que é negociado a partir de setembro, outubro do ano anterior. Os grandes anunciantes já se acertam com as emissoras que são predominantes, que têm a maior audiência, negociam descontos, ganham percentuais, e há muita corrupção. Não faz muito tempo, o presidente de uma grande empresa foi demitido porque o conselho da empresa descobriu que ele recebia o bônus da emissora, de uma grande emissora. Recebia na conta pessoal dele. Ele fez uma fortuna, entre outras coisas, com esse dinheiro da corrupção, roubando o dinheiro da própria empresa que ele dirigia. Então, isso é uma farsa, não existe esse critério. A programação da televisão comercial é autorreferente para estimular artificialmente uma audiência que é medida de uma maneira completamente superficial, não confiável. Não é verdade, não existe critério técnico, existe uma preguiça dos gestores da mídia. Eu concordo que o poder público tem que se relacionar com a mídia tradicional, com a mídia comercial, porque, como eu falei antes, a mídia
tradicional, ela é importante no relacionamento entre as instituições. Luciano, se você diz que é uma farsa, ou seja, o que você está dizendo é que diferentes estratégias para mensurar a audiência estão equivocadas e que hoje o que se aponta como os veículos de maior audiência, na verdade, não são. E desculpa, essa informação é equivocada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há um artifício para aumentar a audiência. E esse artifício bate muito com essa apuração de vocês sobre os 97% dos lares ligados na televisão. Isso não é audiência. É o que eu falei. Isso é um critério a televisão está ligada, mas não é completamente audiência. fajuto. Não é audiência. Não, mas isso... Então, está lá, a televisão está ligada aí daí. Sim, em nenhum momento se disse que isso é audiência. Não, então, isso mas o critério para a escolha da mídia mídia é essa audiência, Mas é que falso. que são os Ibope audiência que é utilizado e as tiragens das revistas. A tiragem das revistas... Tiragem de jornais. Eu fui publisher de uma revista, nunca consegui um anúncio de nenhuma empresa estatal, uma revista de economia, de negócios, com foco em sustentabilidade. A primeira revista brasileira eu fiz junto com a Fundação Getúlio Vargas, uma parceria. Infelizmente ela acabou porque não havia publicidade suficiente. Nunca tive um anúncio, eu fui atrás uma vez em Brasília para negociar e desisti. Para não dizer que não tive anúncio, tive 2 anúncios do BNDES no apagar das luzes da revista. Serviu para pagar as últimas despesas. E nesse processo eu tive acesso a números da associação, dos editores de revistas. Eu fiz pesquisa, botei gente para observar e tal. Tem uma revista que é a campeã de circulação no Brasil, ela manda 10 exemplares na sala de um dentista no bairro de Vila Nova Conceição, no Itaim, 10 exemplares da revista. Assim como para o lixo. O que eu acho que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender é uma preferência de política pública, que é o que o professor Vinícius indica, que os colegas estão indicando, e o decreto, quer dizer, a legislação que vale hoje em dia. Então, talvez o âmbito para fazer algum tipo de lobby, o ideal, é o Congresso Nacional que regulamente, que dê ao administrador, no caso da SECOM, um escopo de atuação mais abrangente. O que a gente tem hoje é um decreto que orienta de forma muito específica, e o TCU, que busca e com frequência faz acompanhamentos da alocação desses recursos, um critério em que sobressai a questão da eficiência. Olha, nós chegamos ao final do programa. Agora que o debate está esquentando e este assunto merece uma reflexão maior. Eu quero agradecer a presença de vocês e espero contar com vocês em uma nova oportunidade para a gente ir à frente nesse tema, que é um tema que às vezes parece que interessa apenas àqueles que controlam os meios de comunicação, mas na verdade interessa a toda a sociedade. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem entrar em contato com o Ver TV, mandar suas sugestões, suas críticas, os seus comentários através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, ou através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!